Pronto, iniciamos então a gravação da nossa livezinha de hoje. Já demos algumas notícias aí. Quem for ver isso depois gravado, pega essas informações com os demais colegas no. Pode ser até pelo nosso grupo de WhatsApp também, tá? A gente estava falando de recursos, falando sobre teoria geral dos recursos, e se tudo der certo, a gente acaba essa teoria geral com mais uma aula e já parte para os recursos em espécie, sendo o primeiro deles o recurso de apelação. Deixa eu só fechar o meu WhatsApp aqui, porque senão vai ficar apitando o resto da vida. Vamos embora, tá? Então, a gente já tinha visto esse pedacinho todo aí, isso é a prova para vocês de que, olha aí, ó, no meu computador o esqueleto mexe, cara, na sala não mexe, a culpa não é minha. A gente já tinha visto que nos recursos eu tenho uma decisão em que eu não concorde e que assim eu vou ter que recorrer para tentar um duplo grau de jurisdição ali, tá? Esse duplo grau de jurisdição, ele não tem previsão na Constituição, é um princípio, é o princípio básico dos nossos recursos, ele não tem previsão na Constituição, mas ele expressa na Constituição, mas ele tem, ele cria, por exemplo, o mecanismo do judiciário e as instâncias do judiciário, ele não traz o princípio expresso, mas ele traz de forma implícita ali. Quem vai poder recorrer? A gente até já tinha visto em sala, vencido o Ministério Público, tanto como parquê, como fiscal da lei, tanto como parte substituto processual, tá? E o terceiro prejudicado também vai poder recorrer, tá? Lembrando que esse terceiro prejudicado, ele tem toda um caminhozinho maior para recorrer, porque ele não participa do processo, mas de alguma maneira ele está sendo prejudicado por aquela decisão ali. Tem uma linha de entendimento que diz que esse terceiro prejudicado só vai poder recorrer, tá? Quando ele puder, ele deveria ter ingressado no processo ou como litisconsorte, tanto ativo quanto passivo, ou como assistente lá nas intervenções de terceiro, tá? Então, uma linha da doutrina entende que o terceiro prejudicado só poderia recorrer se ele pudesse participar como litisconsorte ou como assistente, tá? Litisconsorcial ou simples, tranquilo? Lembrando que esse terceiro, o ideal é que ele traga expresso lá para a gente numa preliminar, demonstrando tanto a sua legitimidade, comprovando se poderia ter ingressado como litisconsorte ou como assistente, quanto o seu interesse recursal. Enquanto que parte vencida e Ministério Público, como regra, não tem esse requisito. É bom trazer, mas ele não tem esse requisito, tá? Já tínhamos visto isso também. Vamos fazer uma coisa? Eu queria pedir para vocês, para a gente ler alguns artigos no decorrer da nossa apresentação, até para que vocês possam participar também, tá? Então, eu vou pedir para o Leandro. Leandro, vou botar na minha tela aqui para todo mundo ver, mas, Leandro, lê para mim o 119, por favor. Leandro está vivo. Hã? É porque eu não estou conseguindo ver. Aqui, desculpinha, mequetrefe, hein, Leandro? Vou eu então, rapidinho aqui. 119. Pendendo o caso entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la ao conceito básico de assistência, né? Então, esse é a pessoa que poderia entrar como assistente, seria um terceiro prejudicado com legitimidade para recorrer. O outro é o 996, que traz a previsão expressa do que nós estamos conversando. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, tanto como parte
atuando ali como parte, como substituto processual ou como parquet no fiscal da ordem jurídica. O parágrafo único diz que cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão da relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Então, é justamente o que eu falei, o terceiro vai ter que demonstrar isso e a gente faz isso tecnicamente através de preliminar. Vamos lá, quem perguntou? Fala. É os 996, Suzane. 119. Todos dois das receitas de culinária da Palmeirinha, não, né? Do CPC, né, doida? Vai, tô te aguardando. Jesus amado, que CPC que você tá vendo? No mato, velho, não, é isso mesmo. Você pensou em 2015, meu povo. Jesus! Vamos lá. Beleza? Então vamos lá, tá? Tranquilo até aqui então. A gente viu um pouquinho que antigamente, quando se inadmitia um recurso, a decisão declarava o vício pré-existente, foi justamente um pontinho complicado da última aula, que isso tinha uma natureza declaratória e toda decisão com natureza declaratória ela tem um efeito retroativo, porque ela vai retroagir a data do que ocorreu, né? Então, ela retroage. A gente já viu que o entendimento mais novo é de que isso tem um efeito não declaratório, mas sim não é mais declaratório, mas sim constitutivo, né? Então, a gente já tinha visto isso em sala também, eu acho que a gente não precisa se demorar muito por aqui. Um ponto importante que eu tenho falado todos esses dias é justamente do juízo de admissibilidade, é o nosso foco durante todos esses dias. A gente pouco vai falar de mérito aqui, porque efetivamente o mérito é o direito substantivo, né? Então é o direito civil em si. O que a gente fala mais aqui são dos requisitos de admissibilidade do recurso. A gente fez aquele desenhozinho da célula lá, em que uma vez que eu consiga vencer a barreira de admissibilidade, a casca processual, eu consigo chegar até o mérito substancial, né, substantivo ali. Alguns recursos a gente tem um juízo de admissibilidade que é feito por uma única pessoa, só pelo órgão revisor, só pelo juízo que a gente chama de ad quem, e alguns recursos a gente tem uma admissibilidade dupla, bipartida, em que eu faço a admissibilidade na instância de base, no juízo que a gente chama de ACO, e uma vez vencido a admissibilidade do juízo de base, esse juízo colhe as contrarrazões do recurso, sobe esse recurso para a instância superior e lá vai ser feita uma nova admissibilidade. A gente viu isso, falou muito em sala quando a gente tratou de RESP e RE. Tá? Nesses dois recursos é clássico essa admissibilidade bipartida. Aqui a gente tem um ponto bem importante da matéria, que o CPC de 2015 trazia, quando publicado, que o RESP e o RE não teriam um juízo de admissibilidade bipartido, ao contrário do que já vinha sendo praticado no CPC de 73. A previsão inicial do CPC era de que seria feito somente pelo tribunal de cima, somente pelo tribunal ad quem, então somente pelo STJ ou pelo STF. Os tribunais fizeram uma análise disso e foi meio que um desesperozinho dos tribunais, porque efetivamente essa revisão, né, essa admissibilidade pelo juízo de baixo faz um grande filtro, né, acaba
criando uma barreira para os recursos subirem. A gente vê que imagina, nós temos 33 ministros no STJ e 11 no STF e 48 desembargadores aqui no nosso TJ, por exemplo. Então, se tudo subir, não tem como julgar, a gente teria que ter muito mais ministros de STJ e de STF aí. Então, esses ministros viram a complicação que isso ia dar na prática e pleitearam junto ao Congresso uma reforma. O ministro Buzzi chefiou isso, que é professor nosso da casa, chefiou isso na parte do STJ, e em conversa com ele, ele tinha me dito à época que precisariam de mais 600 funcionários no STJ, sem contar ministro, 600 funcionários para conseguir abarcar o volume de juízo de admissibilidade que chegaria lá para eles de uma única vez. Tá? Então, antes dele entrar em vigor, depois de publicado, no período de vacatio legis, então, depois de publicado, mas antes de entrar em vigor, eles conseguiram uma reforma do CPC, voltando com o juízo de admissibilidade bipartido para RESP e RE. O que efetivamente perdeu mesmo o juízo de admissibilidade bipartido foi a apelação. Tá? A apelação perdeu esse juízo de admissibilidade. A apelação agora não precisa mais ser vista pelo juiz de primeira instância. Só quem vai fazer esse exame de admissibilidade vai ser o tribunal, lá o desembargador relator no tribunal. Tranquilo? Deixa eu voltar aqui, vamos voltar aqui um pouquinho para o chat. 12 mensagens. Meu microfone está com problema. Caô, hein, Leandro? Umas travas na câmera, tá, beleza. Não desligou a câmera, só coloquei para o slide. Isso mesmo, Raíssa. Beleza. Tá? Vamos seguindo aqui. Basicamente, o que é cabível o que eu posso recorrer? Eu recorro da decisão, então eu recorro de um ato prolatado pelo juiz, eu não recorro de nada da outra parte. O recurso pode até alterar a decisão e ter um efeito na outra parte, mas o recurso ataca em si uma decisão. Tá? A gente tem no 203 do CPC os atos jurisdicionais ali, os atos praticados pelo juiz. Basicamente, o juiz pratica 3 tipos de ato. Ou ele pratica uma decisão interlocutória, que é de meio de processo, não põe fim a uma etapa processual, nem a execução. Essa decisão interlocutória, só um minutinho. Essa decisão interlocutória, como regra, é atacada por agravo de instrumento. Vamos embora, quem perguntou? Fala, Felipe. Perfeito, Felipe. A gente vai ver que, como a gente estava falando ali já, a apelação, tá? Ela não tem mais, não é no primeiro grau, ela não tem mais juízo de admissibilidade, não é no segundo grau, é no primeiro grau, tá, Felipe? Ela não tem. Vai ter só no segundo grau agora, só no tribunal. E a apelação, quando a gente for ver os recursos em espécie, o juiz de primeiro grau poderá se retratar, poderá reconsiderar a sua decisão, e em caso ele reconsiderando a decisão, não tem nem necessidade, às vezes, daquela apelação subir, tá? Perfeito. Até porque as razões da decisão, Felipe, vão alterar, né? Se ele se retrata, aquela decisão muda, e caso queiram recorrer novamente, terão que botar outros recursos, né? Interpor outros recursos. Tranquilo? Por nada, cara, que isso? Porra, da internet. Olha lá, vamos embora. É... Então, a gente tem as decisões interlocutórias, tá? Nessas decisões interlocutórias, então, o recurso cabível é um agravo de instrumento. Eu tenho a sentença, que é uma decisão terminativa, que ela vai por fim
ou uma execução, ou uma fase processual com uma fase de conhecimento, e como regra o recurso cabível é o da apelação. Isso a gente viu um pouquinho quando a gente falou dos princípios. É o princípio da singularidade ou da unicidade recursal. Para cada decisão eu tenho um recurso em específico. Vimos inclusive a exceção lá do RESP e do RE. Essas decisões em segunda instância, elas trocam de nome. A gente tem, na segunda instância, uma decisão chamada de monocrática, tá? Essa decisão monocrática ela é apresentada só pelo relator do recurso, né? Então, só o relator do recurso que se manifesta, não é o colegiado, mas a gente vai ver também que nada impede que essa decisão monocrática dada pelo relator do recurso seja passível de um outro recurso que a gente chama de agravo interno. A função do recurso de agravo interno é justamente pegar essa decisão monocrática feita por um relator de um tribunal e jogar para o colegiado ou então para aquele órgão fracionário que tem ali no colegiado, né? Uma turma, uma câmara, alguma coisa nesse sentido. Tranquilo até aqui, meu povo? Meu povo. Beleza, beleza, beleza. Tá? Então a gente tem como decisão, como o que é recorrível, sempre pronunciamentos do juiz. Pronunciamento da vara pelo diretor, por um servidor, pelo estagiário, por qualquer outra parte, não são passíveis de recurso. E nas decisões também do juiz, nos pronunciamentos do juiz, eu tenho também a figura do despacho, que, como regra, é irrecorrível. Excepcionalmente, quando o despacho tiver um vício, tá? Quando ele estiver tratando de matéria decisória com o nome de despacho, isso é uma falha, é um vício, esse despacho poderá ser atacado, poderá ter características de uma decisão interlocutória e poderá ser atacado. Voltando então para a nossa história de ler um pouquinho do nosso CPC, Frederico, você está com o microfone quebrado também, meu amor? Ah, então tá. Então, por favor, lê o 204 do CPC. Eu vou deixar aqui para vocês também, mas só para vocês lerem aí. Lê o 204, por favor, Fred. Perfeito? Então, eu já falei para vocês, a manha da gente decorar acórdão é tirar o acento. Se eu tirar o acento, Fred, fica como? Se eu tirar o acento do acórdão, fica como? Eu tenho um tio e um acento. Meu povo, obrigado, meu povo. Arara, hein, Frederico? Tá em casa, tá ficando em casa, tá usando aqueles produtos mais do que nunca, hein, irmão? Olha lá. Vamos passar então. O acórdão é um acordão entre todos aqueles desembargadores, todos os magistrados, ministros que participaram daquela decisão. Via de regra, pronunciamento de segunda instância vem através de acórdão. A decisão monocrática é exceção, tá? Vamos dar um pulinho agora no 1021. Vou botar o ponto aqui, 1021, tá? Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado quanto ao processamento e as regras de regimento interno desse tribunal. Foi justamente o que a gente estava falando, tá? Excepcionalmente, só o relator, ele sozinho poderá se manifestar, e uma vez que ele pode se manifestar sozinho, e eu estou levando isso para o tribunal, nada mais justo que eu consiga ter um outro recurso para levar isso para as instâncias, para o colegiado, tá? Desculpa, então para o colegiado. Tranquilo? Beleza, então vamos lá. Seguindo aqui, eu tenho algumas decisões que são irrecorríveis também,
Uma dessas decisões irrecorríveis é quando eu tenho uma decisão do órgão máximo, da instância máxima que eu posso chegar. Então, por exemplo, num litígio infraconstitucional, que eu estou tratando de direitos infraconstitucionais, eu não tenho muito como passar de uma decisão do pleno do STJ, por exemplo, tá? Da Corte Especial do STJ ali. Se eu tenho uma decisão de lá, basicamente eu não tenho para onde recorrer. Então, se eu não tenho para onde recorrer também, eu tenho uma decisão irrecorrível, beleza? Tá? Despacho é irrecorrível, atos meramente de impulso processual também são irrecorríveis, e quando essa decisão não tem uma instância acima para, não tem um recurso admissível, não tem uma instância acima para recorrer, aquela decisão também se torna irrecorrível. Tranquilo? Tá, vamos tratar um pouquinho agora, antes da gente passar para o próximo slide está aqui, vamos tratar ainda dessas decisões que são irrecorríveis, tá? Quem abriu o microfone aí quer perguntar? Não, né? Ei, beleza. É, vamos pensar nessas decisões monocráticas, nas decisões em que o relator pode se manifestar sozinho, sem precisar, tá, do colegiado. Quais são essas decisões? Tá? Elas estão previstas lá no 932. Abre lá para mim o 932, alguém também, por favor. Vamos lá, olha aí. Incumbe ao relator. Então, o relator poderá se manifestar sem o colegiado. Quando isso? Quando não conhecer de recurso inadmissível, dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive piriri, piriri, tá? E ele vai poder conhecer sozinho quando ele estiver tratando de recurso inadmissível. Então, quando ele estiver fazendo a análise de admissibilidade do recurso, ele não precisa levar para o colegiado, ele pode decidir por decisão monocrática. Mais uma vez, lembrando que essa decisão monocrática pode ser atacada por agravo interno e aí sim levada ao colegiado, tá? É, também não vai precisar de levar para o colegiado quando ele esteja de frente para um recurso que não esteja impugnado especificamente os fundamentos da decisão, tá? Se ele não impugnou ali os fundamentos da decisão, especificamente os fundamentos da decisão, então ele não vai poder, ele não precisa levar para o colegiado, ele pode inadmitir o recurso também, não impugnou, vai negar seguimento a esse recurso julgando de forma monocrática, tá? Esses motivos são motivos de ordem processual. Não sei se vocês perceberam que a gente não tratou de mérito ainda. Então, por esses motivos, eu tenho uma decisão, tá? Tratando de admissibilidade. Tranquilo? Ah, tem mais um caso de admissibilidade aqui. Quando aquele recurso, por qualquer motivo, ficar prejudicado. Se aquele recurso ficou prejudicado, até no nosso papo com o Felipe ali, ele deu um exemplo de recurso prejudicado. Se esse recurso ficar prejudicado, também é uma decisão processual e não tem a necessidade de levar ao colegiado, tá? Por motivos de mérito agora, vamos tratar agora do mérito, tá? Negar provimento a recurso que for contrário a. No mérito, eu vou dividir em dois. Quando o relator poderá negar provimento e quando o relator poderá prover. Os dois me trazem a mesma situação, mas a gente vai dividir. Então, primeiro, quando a gente ultrapassar a admissibilidade, ultrapassar a casca processual e for ao mérito, o relator poderá decidir de forma monocrática, por decisão monocrática, tá? Quando a decisão atacada, quando aquela sentença, por exemplo, atacada, nós estamos falando em negação, né? Tiver em conflito com súmula do STF, STJ ou do próprio tribunal.
Então, eu tenho uma decisão, tá? E aquela decisão está em consonância com súmula do STJ, STF ou do próprio tribunal. Uma vez que ela está corretinha, que ela está refletindo o entendimento dos tribunais superiores ou daquele próprio tribunal, o relator poderá negar provimento ao recurso. Ela está perfeita, ela está correspondendo ao que o tribunal determina. Ponto 2. Quando estiver em consonância com o acórdão repetitivo ou do STF ou do STJ, na dinâmica dos julgamentos dos recursos repetitivos que a gente tem, tá? Que esses recursos repetitivos têm força vinculante e eles vêm com a transcendência da decisão vinculando todo mundo que está abaixo, tá? Então, não tem por que isso ser reapreciado pelo colegiado, ou quando eu estiver ali tratando de incidente de resolução de demandas repetitivas, que é um instituto novo, processual, que vai justamente me gerar um acórdão de recurso repetitivo agora, ou quando eu estiver tratando de assunção de competência, quando o tribunal puxa para si a competência de um assunto que ele entenda ser de repercussão importante ali e acaba dando uma decisão também vinculante, tá? Uma dinâmica importante aqui. A gente, quando fala que está tratando de mérito e fala de negar provimento ao recurso, é porque a decisão atacada está em consonância, está correspondendo, está combinando com a súmula do STJ, do STF, com os repetitivos, com tudo isso que a gente viu. Agora vamos partir para a segunda etapa do mérito. Quando o relator der provimento, tá? Quando o relator vai me dar provimento ao meu recurso de forma monocrática. Quando isso? Quando a decisão atacada estiver em conflito. Quando a decisão atacada estiver discordando das mesmas coisas. Facinho, né? Súmula do STF, súmula do STJ ou súmula do próprio tribunal. Acórdão em recurso repetitivo, ali em análise de repetitivo, do STJ ou do STF, ou quando estiver em conflito com incidente de resolução de demandas repetitivas e assunção de competência. Os requisitos são os mesmos, o que muda é que ele nega provimento quando a decisão está combinando com as instâncias superiores e ele dá provimento ao meu recurso de forma monocrática quando a decisão atacada não está combinando, está conflitando. Tranquilo? Vamos voltar para o chat aqui um pouquinho. Caramba, 20 mensagens, 20, vamos embora. Danilão. Excelente. Tio não é acento, Fred. Muito obrigado, Rodolfo. Já te falei, cara. Já falei para ele que ele tá fazendo mal, mas tudo bem. Tranquilo, né? Alguma dúvida, gente, até aqui? Oiê. Beleza. Gente, tô indo muito rápido, tá dando para acompanhar. O que vocês estão achando da nossa dinâmica aí? Que bom. Eu acho que de pijama fica muito mais fácil de entender as coisas, cara. É mágico isso. Vamos partir então para a próxima etapa do nosso slidezinho aqui. Esse recurso, uma vez ele passado ali por esse requisito de admissibilidade, ele pode atacar no mérito a totalidade da decisão ou só um pedaço, tá? Então, se ele ataca a totalidade da decisão, é um recurso que total, né? Impugna tudo, a decisão como um todo. Ou ele pode recorrer até apenas de parte, de capítulo da decisão que foi derrotado, ou então de capítulo da decisão até mesmo que ele foi derrotado. Imagina que ele perdeu um capítulo da decisão, um pedaço da decisão, mas de um ele concorda e do outro ele se insurge, ele se fique resignado ali. Vamos explicar melhor essa história de capítulo da decisão. Imagina comigo uma situação, tá? Tive um acidente de trânsito que a pessoa se evadiu do local e eu entro depois contra essa pessoa
por danos materiais e morais. O juiz me dá os danos materiais e não me dá os danos morais. Efetivamente, eu só sucumbi de parte da decisão, então eu só vou poder recorrer, eu só tenho interesse em recorrer da parte que efetivamente eu sucumbi. Tá? Quem pergunta? Pois é, como regra, sim. Tá? A gente vai ver que o CPC de 2015 até trouxe isso de forma mais explícita e de forma mais estimulada, tá? Mas como regra, a gente tem essa possibilidade sim, tá? Vamos ver isso de forma pormenorizada quando a gente começar a visualizar os recursos em espécie. Até porque eu tenho formas diferentes desta retratação. Às vezes eu consigo essa retratação não por um recurso, mas por um pedido de reconsideração, que é uma petição simples. Inclusive, nós vamos vê-la com bastante carinho, porque ela é simples, mas ela é perigosa. Beleza? Hã? Não, Giovanni, é uma petiçãozinha simplesmente falando, ó juiz, pensa melhor aí, vamos reconsiderar. Você traz algum argumento em que você acha que vai, de alguma forma, fazer o juiz pensar melhor uma situação. Pode ser assim também. Lembrando que eu especificamente tenho muito medo de pedido de reconsideração, porque pedido de reconsideração não interrompe o prazo para os recursos. Então, se o juiz não reconsiderar no prazo que eu tenho para recorrer, eu vou ter que recorrer mesmo assim sob pena de preclusão. Tá? Então, é bem perigoso. Eu, às vezes, prefiro me utilizar dos embargos de declaração para tentar um efeito infringente e que o juiz acabe reconsiderando aquela decisão. Tá? Vamos seguir? Pode ser? Oi, quem fala? Pode, sem problema nenhum, Raíssa. Uma vez que aquele juiz reconsidere a decisão, o recurso se torna prejudicado. Tá? Lembrando uma coisa: pedido de reconsideração é petição simples, tá? Ele é só eu tentando que o juiz reconsidere uma determinada decisão na tentativa de que eu não precise recorrer, tá? A ideia do pedido de reconsideração é que o juiz reconsidere e eu não precise recorrer. Contudo, o pedido de reconsideração não interrompe prazo algum. Se eu chegar no limite do meu recurso, como regra 15 dias para recorrer, se eu chegar no limite do meu recurso ali para apresentação do meu recurso de 15 dias, você vai ter que recorrer mesmo assim, porque senão você vai perder efetivamente o teu prazo e vai ter uma preclusão temporal ali. Tranquilo? Olha só, então vamos seguir. Lembrando que eu não estou conseguindo ver o chat, qualquer coisa alguém me ajuda aí. Enquanto eu estou com a tela, eu não consigo ver o chat. Tá? Eu posso dividir este meu recurso, eu posso classificar os meus recursos de duas formas diferentes. Ou com fundamentação livre, em que eu vou poder alegar qualquer matéria, vou poder seguir qualquer linha argumentativa, sempre lembrando que posso tratar de qualquer matéria, desde que essa matéria tenha sido debatida anteriormente. Se eu trago alguma matéria que eu não debati, que eu não apresentei ao juiz de forma anterior, eu vou estar ferindo o princípio da eventualidade. Lembra do princípio da eventualidade? Tá? Em que o autor tem que trazer toda a sua alegação na petição inicial, juntamente com a prova documental, e que o réu vai ter que trazer toda a sua matéria de defesa, todas as suas alegações de defesa na contestação e junto com a prova documental também, tá? Sob pena de preclusão, de não poder mais se manifestar sobre isso.
Se eu não alego isso em primeira instância, além de ferir o princípio da eventualidade, eu acabo tendo ferindo o princípio da inovação recursal, né? Eu estaria fazendo uma inovação recursal que é proibido por lei, né? Então eu não posso fazer inovação recursal. Com relação a essa história de inovação recursal e princípio da eventualidade, eu tenho que tomar cuidado só com uma coisa: as matérias de ordem pública e de interesse social. Nas matérias de ordem pública e interesse social, o juiz vai poder conhecer de ofício em qualquer momento processual. Então, mesmo que eu não tenha apresentado isso na instância anterior, na instância de base, tá? O juiz vai poder conhecer dessa matéria, mesmo não alegando. Não vai ferir, inclusive, um outro princípio que a gente já conversou, que é o princípio da congruência à distrição. Mesmo que eu não tenha alegado uma matéria de ordem pública, o juiz poderá conhecer dessa matéria sem ferir congruência à distrição, sem que aquela decisão do juiz seja extra ou ultra petita. Vocês lembram disso? Essa possibilidade, essa possibilidade do juiz conhecer dessas matérias de ofício, a gente até vai ver um pouquinho mais na frente quando a gente falar dos efeitos do recurso. Um dos efeitos do recurso é justamente a possibilidade, o efeito expansivo é justamente a possibilidade de conhecer de matérias de ordem pública, tá? Numa divisão ainda maior, a gente pode dizer que é um efeito expansivo no plano, na dimensão horizontal. Mas a gente vai ver isso com um pouquinho de calma mais para frente, para não embolar a cabeça de vocês, tá? A gente já tinha visto que uma outra classificação dos recursos que a gente podia fazer é a de fundamentação vinculada, onde eu terei matérias específicas para atacar. Um exemplo, tá? E um dos poucos exemplos, não me vem à cabeça outros exemplos, de recurso de fundamentação vinculada são os embargos de declaração. E que todo mundo sabe sobre o que os embargos podem versar. Alguém me diz aí sobre o que eu posso tratar nos embargos, por favor? E mais três, e mais três. E isso que é mais? Faltam dois. Isso, e. Ô, beleza, todo mundo participando, ó, que alegria. Perfeito, tá? Tá melhor que na sala, velho, olha só. Então, nos embargos de declaração, eu só vou poder tratar dessas matérias, tá? Omissão, contradição, obscuridade. Eu só tinha esses três, Giovanni, no CPC de 73, mas a jurisprudência me autorizava mais um, que era o erro material. Então, o CPC de 2015 incorporou ao texto legislativo também o erro material. Hoje, os embargos de declaração tratam de quatro assuntos. Tranquilo? Dar um pulinho breve lá no 1022, só para a gente acompanhar e não ficar. Desculpa. Cabe em embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão do ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Nesse caso aqui, eu tenho voltando para o princípio da congruência, eu tenho aquele julgamento citra petita, né? Em que o juiz deveria ter se manifestado sobre um ponto e não se manifestou, e o 3 ali para corrigir erro material, tá? Apesar de ser 3 incisos, eu tenho 4 temas, é porque o 1 cumula 2, obscuridade e contradição. Tranquilo até aqui, meu povo? Tô. Hã? Não tô sabendo ainda não. Depois a gente vê. Foca em mim, ô cão. Ah,
João, cara, Zé Pedro aí, ó, fazendo terrorismo com o povo. Calma, depois a gente trata disso. Senão vocês dispersam e a gente não consegue seguir, tá? Então, divisão aí, classificação dos recursos. Fundamentação livre e fundamentação vinculada. Gente, tem alguém de microfone aberto aí? Fecha aí, por favor, que tá fazendo um barulhão. Valeu, tá? Outra classificação que eu posso fazer é de modalidade autônoma ou de modalidade adesiva. Nós vimos em sala isto também. Via de regra, eu tenho um prazo para interposição do meu recurso, eu vou apresentar o meu recurso ali, tá? De forma autônoma. O que acontece? Alguns recursos são passíveis de apresentação na modalidade adesiva, tá? Que é essa modalidade adesiva? Durante o prazo que eu tinha para apresentação do meu recurso, aqueles 15 dias úteis que eu tenho para apresentação do meu recurso, eu não interpus recurso algum, não fiz nada. Mas a outra parte recorreu da decisão. Com o recurso da outra parte, vai abrir um prazo para mim de contrarrazões. Se eu quiser, nesse prazo de contrarrazões, eu vou poder apresentar duas peças. A primeira peça, eu vai ser as minhas contrarrazões, vai ser a impugnação às razões do recurso da parte que recorreu. A segunda peça, eu poderei apresentar um recurso chamado de recurso adesivo. Por que ele é adesivo? Porque ele cola no recurso autônomo da outra parte. Que é isso quer dizer? Quer dizer que eu vou incidir aqui o princípio da gravitação jurídica. Se o recurso autônomo for inadmitido ou se a parte desistir do recurso autônomo, o meu recurso adesivo cairá automaticamente e não será julgado. Tranquilo até aqui? Não, é um pouco diferente, tá? Na reconvenção, eu estou aproveitando uma ação em que eu sou réu para tratar de assunto pertinente e fazer um ataque, tá? Então, na minha defesa, eu farei um dos pontos da minha defesa será um ataque. E nessa reconvenção eu vou poder acabar sair ganhando e imagina se for uma questão patrimonial ali, sair com um dinheirinho e não simplesmente afastar a minha obrigação de pagar. Aqui é um recurso, vai ser julgado basicamente igual a um recurso autônomo, só que eu não apresentei o recurso na modalidade autônoma, eu deixei passar o prazo e depois que a outra parte, só vou poder apresentar ele se a outra parte recorrer e no meu prazo de contrarrazões. É um recursozinho, só que uma última tentativa que eu tenho ali para utilização, para revisão daquela decisão. Tranquilo? Quem perguntou? Danilo? E é mais ou menos isso, é uma tentativa de modificar aquela decisão ainda naquele processo, mas eu estou tentando uma solução. Cabe essa modalidade adesiva em todos os recursos? Não cabe essa modalidade adesiva em todos os recursos, tá? É, embargo de declaração não cabe, no juizado especial não cabe, tá? Eu vou ter a modalidade adesiva basicamente na apelação RESP-RE, tranquilo? Está previsto ali no meu artigo 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com as observâncias das exigências legais. No parágrafo 2º, e primeiro, ele vai falar, sendo vencidos autor e réu, o recurso interposto por aqueles poderá aderir o outro. Então, um cola no outro. Só tem o recurso adesivo quando uma parte não recorreu no prazo estabelecido, a outra recorreu no prazo estabelecido e no prazo de contrarrazões eu vou colar o meu recurso no outro. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras desde quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal. Tranquilo? Então, oi, fala.
Isso, isso, exatamente. E a gente tem ali no inciso segundo do parágrafo segundo do 997, dizendo que será admissível na apelação, no extraordinário e no especial. Tranquilo? Se não for conhecido ou ocorrer a desistência do principal, daquele recurso principal, o adesivo cai junto com ele. Já tinha falado bastante dele em sala também. Tudo certo? Beleza. Uma mesma coisa, não muda nada. O recurso adesivo é exatamente o mesmo recurso independente. Então eu vou ter que cumprir os mesmos requisitos, tá? Então imagina, um recurso adesivo de apelação nada mais é do que uma apelação também, tá? Então vou ter que cumprir os mesmos recursos, os mesmos requisitos de uma apelação, os mesmos requisitos de um RESP e os mesmos requisitos de um RE, a depender do recurso que eu estiver manejando ali. Cuidado com uma coisa: o Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, não poderá recorrer na modalidade adesiva. Lembrem-se, tá, que o Ministério Público pode atuar de duas formas em um processo: como parte ou como parquê, como fiscal. Se ele estiver atuando como parte, poderá fazer um recurso adesivo? Sim. Se ele estiver atuando como fiscal, vou dar um exemplo dele atuando como fiscal. Todas as vezes que nós temos uma ação em que um menor esteja envolvido, obrigatoriamente, um incapaz, né, nem um menor só, esteja envolvido, o Ministério Público não é obrigado a participar. Nesse caso, ele participa como fiscal da ordem jurídica. Nesse caso, poderá recorrer de forma autônoma? Poderá. Poderá recorrer no adesivo? Não poderá. Oi, fala Felipe. Não, na fundamentação não, Felipe. Eu não preciso vincular um ao outro com relação à fundamentação, não, tá? Basicamente, a consequência dele ser adesivo fica limitado à questão processual. A questão de mérito, ele vai poder atacar não só a parte que a outra parte recorreu, vai poder atacar a sentença como uma decisão como um todo, tá? Por nada, Filipão. Olha aí que a vaquinha mexe, rapaz. Olha aí, quando eu falo que a vaquinha mexe, vocês não acreditam. Olha aí, tá? A gente já viu que a gente tem alguns princípios dos recursos, o princípio da singularidade e unicidade. Cada decisão tem um recurso próprio, então eles andam de casalzinho. Temos as exceções da singularidade e da unirrecorribilidade que a gente já viu. Basicamente, essas decisões são RESP e RE. E alguns doutrinadores questionam os embargos de declaração. Acho que a gente já viu isso em sala, não precisa retornar. E a gente tem também o princípio da taxatividade, que vimos também que eu tenho os recursos taxativos previstos em lei, tá? Basicamente, eles estão previstos no 994 ali, e uma vez que eles estão previstos, só não estão, não é um rol, não estão todos ali, tá? Eu tenho alguns recursos que estão na legislação extraordinária. O melhor dos exemplos é o 42, 41, desculpa, da 9.099, que me fala do recurso inominado, né, nos juizados especiais ali, tá? Então, cada recurso tem uma finalidade diferente da outra, e o recurso é uma atividade de controle da atividade jurisdicional. Básico da gente ver, vamos pensar aqui em alguns recursos mínimos. A apelação, qual é a finalidade dele?
levar aquela matéria apreciada pela primeira instância para a segunda instância, com um efeito devolutivo, né? Vamos pensar nos embargos de declaração, qual é a finalidade dele? Sanar omissão, contradição, obscuridade ou um erro material. Um RE, um recurso extraordinário, qual que é a finalidade dele? Discutir matéria constitucional. Um recurso especial, qual é a finalidade dele? Pegar aquela decisão que foi julgada nas instâncias de base e levar para o STJ para a gente ter uma unicidade jurisprudencial, para a gente ter ali uma jurisprudência mais remansosa, mais pacífica, para que aquela decisão dada na instância de base seja a mesma já proferida, prolatada em outros momentos pelo STJ. Tá? Para eu entender qual recurso eu vou me utilizar, eu tenho que ver então o momento processual e a natureza daquela decisão, como a gente já viu. Se eu tenho uma decisão de natureza interlocutória, eu vou utilizar um agravo de instrumento. Se eu tenho uma decisão de natureza terminativa, eu vou utilizar uma apelação. Se eu tenho uma decisão de natureza monocrática, eu vou utilizar, por exemplo, um agravo interno para levar para o meu colegiado. Então, a gente tem que analisar cada um no caso concreto. Tá? E a gente tem que pensar também que algumas decisões são irrecorríveis. A gente viu já algumas decisões irrecorríveis, aquela decisão em que eu não sucumbi, aquela decisão em que eu cheguei no nível máximo, na minha instância máxima, não tenho recurso, e outras decisões irrecorríveis também, como aquela decisão que nega a existência de repercussão geral. Uma vez negada a existência de repercussão geral, eu não tenho nenhum recurso previsto, tá, para questionar aquilo. Ah, professor, então não vou poder questionar? Vai poder questionar por uma ação autônoma. Todas as vezes que eu não tiver recurso possível para manejar, eu teria a possibilidade de me utilizar de um mandado de segurança, por exemplo. Tá? Outra decisão que é irrecorrível, a decisão do Tribunal ACO que admite RE e RESP. A gente conversou um monte quando a decisão do Tribunal de Base, a decisão do Tribunal ACO, inadmite. Quando ele inadmite, eu tenho o agravo do 1042 lá, o ARESP, né? Que é lotado no STJ. Esse agravo vai pegar aquela decisão de inadmissão e vai jogar direto para o STJ ou para o STF. Quando o Tribunal ACO admite a decisão, eu não tenho recurso nenhum. Ah, professor, mas se ele admitiu, quem vai querer recorrer daquela decisão que admite o RESP ou RE? O recorrido. Não é nada interessante ao recorrido que aquele RE ou aquele RESP suba. Tá? E por último, a decisão também que a gente tem passível de recurso é a do RE quando a questão constitucional não tiver repercussão geral. Tá? Então, quando ele nega a repercussão, tá? Não tiver repercussão geral, também não cabe recurso. Vamos dar uma olhadinha lá no 1035, vamos começar a olhar um pouquinho os artigos. Oi! Desculpa, Desculpa, Felipe, me repete aí, por favor. Ah, sim, não pode, tá? O agravo do 1042 vai tratar especificamente sobre admissibilidade quando a admissibilidade for negada na instância de base. Quando a gente estiver tratando de repercussão geral, eu não tenho recurso. É uma decisão que, infelizmente, eu não tenho o que fazer. O que dá para eu fazer é uma ação autônoma por fora, um mandado de segurança questionando isso. Vamos lá, ó, no 1035, então. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário
quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. Para efeitos de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Tá? Então, a repercussão geral é justamente quando aquele ponto discutido ali, ele é maior do que os interesses das partes processuais. Ele vai ter uma repercussão fora do processo, uma repercussão além das partes que estão litigando ali. Tudo bem até aqui, meu povo? Vamos voltar aqui para o chat só para dar uma olhadinha de leves. 0 mensagens. Como mudou a plataforma, a aula fica disponível depois? Sim, eu estou gravando em separado aqui, tá? Demora um pouquinho, vai ficar grande pra caramba essa aula, mas eu estou gravando em separado aqui também, tá? Não precisa preocupar. Vamos seguir, cadê? Tô perdido. Efeitos do recurso. Agora é uma matéria bem interessante e uma matéria que gera muita dúvida, tá? Esses efeitos do recurso. O que são esses efeitos, basicamente? Todas as vezes que eu entro, que eu interponho ou que eu oponho um recurso, eu vou gerar um efeito processual, né? Isso tem uma consequência processual. Basicamente, eu tenho 2 efeitos, tá? Um efeito que eu chamo de efeito devolutivo e um outro efeito que eu chamo de efeito suspensivo. O que é esse efeito devolutivo? Tá? Eu devolvo a matéria tratada ao tribunal. Então imagina, eu tive uma sentença de primeiro grau em que o juiz já analisou a minha matéria, ele já analisou o meu mérito. Eu sucumbi, não estou satisfeito com a decisão, então eu vou pegar aquela matéria e vou devolver ao tribunal, para o tribunal julgar novamente. Então o efeito devolutivo é a oportunidade de reapreciar matéria já julgada por uma instância inferior. Tranquilo? Com relação ao efeito suspensivo, tá? Como regra geral, diferente do que era lá no CPC de 73, lá no CPC 73, os recursos eram recebidos de forma geral e como regra geral com efeito suspensivo. Aqui no CPC de 2015 mudou. Aqui os recursos são recebidos como regra geral sem efeito suspensivo, tá? Para a gente tratar sobre isso e para ficar bem claro, vamos lá no 995. Quem é que vai ler o 995 para mim, por favor? Epa, sem brigar, vai. Perfeito. Pode ir, Raíssa, vai. Então, olha só, vamos pensar comigo aqui. Obrigado, Raíssa. Imagina que eu interpus um agravo de instrumento. Como regra, esse agravo de instrumento é recebido sem efeito suspensivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu processo de base lá não para. Quer dizer que aquela decisão em que eu estou atacando já vai ter vigência, já terá eficácia, tá? Para que o meu recurso de agravo de instrumento seja recebido com efeito suspensivo, eu basicamente vou ter que comprovar que a não suspensão, que a eficácia daquela decisão poderá me causar
risco de grave, difícil, ou grave dano de difícil ou incerta reparação, e vou precisar também comprovar a história do fumus boni iuris com a probabilidade de provimento do recurso. Tenho que comprovar de que eu tenho pelo menos uma fumaça do bom direito, que o direito está do meu lado, nem que seja com uma fumacinha, tá? Não preciso comprovar a fogueira inteira, o fogo inteiro. Tranquilo? O efeito suspensivo, então, ele é exceção. Uma vez que esse efeito suspensivo é exceção, eu preciso solicitá-lo como regra, comprovando isso. Mas vamos dar uma olhadinha em separado em um outro artigo, no 1012, porque a apelação é tratada de forma diferente, tá? Olha lá o que o 1012 me fala. A apelação terá efeito suspensivo. Então, como regra 995, meus recursos são recebidos sem efeito suspensivo. A exceção é a apelação, que ela será recebida com efeito suspensivo. Aí me vem no parágrafo. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir os efeitos imediatamente após a sua publicação. O que ele traz para mim no parágrafo 1º são as exceções ao efeito suspensivo da apelação. O parágrafo 1º me traz, tá? Quando a minha apelação não será recebida com efeito suspensivo. Vocês entenderam esse embolo? Olha só, recursos em geral, recebidos sem efeito suspensivo como regra. Apelação, recebida com efeito suspensivo como regra. Só a apelação, tá? A apelação é uma exceção. E, como a apelação é recebida com efeito suspensivo como regra, eu terei a exceção tratando de quando a apelação será recebida sem efeito suspensivo. Tranquilo nessa emboleira aí? Então tá, cuidado com isso. Olha lá quando que a minha apelação será recebida sem efeito suspensivo. Tem uma lógica para isso. Homologa divisão ou demarcação de terras. Os efeitos se trarão desde já. 2. Condena a pagar alimentos, gente. A gente já tinha visto isso em execução. A decisão que condena alguém a pagar alimentos pode ser recebida, pode ser atacada por um recurso com efeito suspensivo? Por que não? Me responde aí alguém, por favor. Perfeito, esses meninos são meu orgulho, rapaz, é isso aí. Se eu dou efeito suspensivo à decisão que condena a pagar alimentos, o alimentado morre de fome, tá? É subsistência dele. 3. Extingue sem resolução de mérito. Então, aquela decisão que extingue sem resolução de mérito um processo lá de acordo com 485, ela é recebida sem efeito suspensivo ou julga improcedentes os embargos à execução. Então, todas as vezes que os meus embargos à execução forem julgados improcedentes, eu já vou poder seguir com a minha execução. Lembrando que os embargos à execução, como regra, já não são recebidos com efeito suspensivo. Lembra disso? Só serão recebidos com efeito suspensivo quando o juízo estiver garantido ou quando eu tiver grave dano de difícil ou incerta reparação. Eu acho que vocês viram isso com um professor lindo de execução que vocês tiveram em algum momento aí, tá? 4. Julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, tá? Também é recebido sem efeito suspensivo. 5.
confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Tem alguma lógica nessa vida eu pedir uma tutela provisória, ainda mais de urgência, o cara me dar a tutela provisória de urgência, eu entrar com uma apelação, por exemplo, ou eu entrar com um agravo e esse agravo ser recebido com efeito suspensivo, a minha urgência foi por água abaixo. Então, essa decisão também é recebida sem efeito suspensivo e o que decreta a interdição na mesma dinâmica. Está decretada a interdição, os efeitos têm que ser produzidos o mais rápido possível para aquele tutor ou curador ali poder ali já tomar conta da vida daquele tutelado ou do curatelado. Tranquilo? Tá? Então, o efeito suspensivo é isso. Olha lá no nosso slide. Efeito devolutivo. Devolve o efeito da matéria impugnada para que um outro órgão, um órgão superior, como regra, julgue aquela decisão, julgue aquele mérito ali novamente. Com relação ao efeito devolutivo, eu tenho aqui alguns questionamentos quando se trata de juizados especiais. Tem gente que fala que não tem efeito devolutivo no juizado especial porque eu não mudo de instância. No juizado eu tenho turma recursal e essa turma recursal ela é composta pelos juízes da primeira instância do juizado, mas destacados para a turma. Tem gente também que no juizado especial diz que eu não tenho duplo grau de jurisdição. Tá? Efeito regressivo. Acontece quando o mérito do recurso é analisado pelo mesmo órgão da decisão. Tá? Exemplo, um recurso em juízo de retratação ou uma apelação com juízo de retratação. Então, quando eu entro com uma apelação, tá? E eu tenho a retratação do juiz, você concorda comigo que aquela decisão em que eu recorri vai regredir, terá um efeito regressivo, tranquilo? Vamos dar uma olhadinha no 485, parágrafo 7º, para a gente não olhar todos de uma vez. Olha lá, meu 485. O juiz não resolverá o mérito quando, tá? Aí, interposta apelação em qualquer dos casos que tratam o inciso do artigo, o juiz terá 5 dias para retratar-se. Nesses 5 dias que o juiz terá para retratar-se, uma vez que ele se retrate, eu tenho um efeito regressivo. Tranquilo? O meu efeito devolutivo, ele pode ser tratado de duas formas. Tá? Uma coisa só importante. Quando eu tenho o efeito regressivo, ele prejudica o meu recurso e, consequentemente, vai prejudicar também o meu efeito devolutivo. Tá? Com relação ao meu efeito devolutivo, eu posso tratá-lo de duas formas, pela extensão ou pela profundidade. Pela extensão, só é devolvido ao tribunal aquilo que foi objeto da impugnação, princípio da congruência ou adstrição. Que isso quer dizer? Que, como regra, eu não poderei tratar de matérias não conhecidas na primeira instância ou não levantadas pelas partes. Só tenho como exceção isso as matérias de ordem pública que poderão ser conhecidas de ofício pelo juiz e em qualquer grau de jurisdição. Beleza? Oi. Olha só, Julinha, pensa comigo nessa situação. Eu duvido vocês terem um professor que conhece vocês pela voz. Duvido. Olha só, olha aqui o efeito regressivo. Tá? Imagina que o juiz, ou então pode ser até um desembargador, ou até um colegiado, tá? Mas vamos pensar no juiz, fica mais fácil. Tá? O juiz decidiu determinada coisa, eu não fiquei satisfeito, eu sucumbi e eu entrei com uma apelação. A apelação, como regra, dá a oportunidade do juiz de retratar-se, de reconsiderar aquela decisão. Não dá? Se o juiz, sozinho, sem que o recurso precise subir para a instância de cima, ele se retrata, ele reconsidera a sua decisão,
tá? Ele tem um efeito regressivo, ele regride, ele vai prejudicar o meu recurso e vai regredir aquela decisão, ele mesmo alterando a própria decisão. Tranquilo? Exatamente, não vou precisar ter do recurso porque o próprio juiz já mudou a decisão. Beijo, Julinha. Efeito devolutivo, então, com relação agora à profundidade. Mesmo que não haja menção do tema pelo recorrente, os desembargadores poderão conhecer do tema citado. O exemplo das matérias de ordem pública, por exemplo, em que eu não preciso alegar, pode ser conhecida de ofício. Um outro exemplo que a gente tem também é a teoria da causa madura. Então, na teoria da causa madura, mesmo que não tenha sido apreciado na instância anterior, o juiz poderá, os desembargadores, o colegiado poderá conhecer daquela matéria já em segunda instância. Calma que a gente vai ver essa teoria da causa madura com mais carinho, um pouco mais para frente, para não embolar. Beleza? Tá? Isso aqui, basicamente, a gente já falou, a história da sentença extra petita, que está fora dos parâmetros ali. Olha uma coisa importante que a gente tem, tá? Vamos tratar de um outro efeito que eu botei aqui em cima e a gente não viu ainda, não sei se ele está aqui. Não, está aqui, depois a gente trata dele, tá? Que é o efeito substitutivo que eu ia falar. Está previsto lá no 1008, tá? Vamos seguir então a ordem dos slides, que eu me perdi. Estamos aqui. Efeito translativo do recurso, tá? O que é esse efeito translativo do recurso? Esse efeito translativo, ele é decorrente, ele é uma consequência do efeito devolutivo. Uma vez que eu pego aquela matéria discutida na instância de base e devolvo para a instância de cima, eu devolvo ela nos exatos limites da minha impugnação, nos exatos limites do que eu trouxe no meu recurso. Isso é princípio da congruência ou adstrição. Tá? Quando eu tenho esse efeito translativo, é porque o meu recurso transfere o conhecimento da causa para o juiz recursal, de matérias impugnadas pelo recorrente e de matérias não impugnadas pelo recorrente, mas de ordem pública ou de interesse social. Então, o que é esse efeito translativo? Ultrapassa o efeito devolutivo e o juiz poderá também conhecer de matérias de ordem pública e de interesse social, bem parecido com o que a gente viu no efeito devolutivo, tá? Com relação à profundidade aqui no slidezinho nosso. Então, o efeito translativo é justamente a possibilidade de o tribunal ou dos desembargadores conhecerem de matérias não levantadas pelo recorrente, flexibilizando, mitigando o princípio da congruência, mas prevalecendo aqui matérias de ordem pública ou de interesse social. Beleza? É bem importante a gente dar uma olhadinha aqui no 485, parágrafo 3º. A gente já estava no 7º, vamos só subir para o 3º. Na minha tela está grifado aqui. O juiz conhecerá de ofício das matérias constantes nos incisos 4, 5, 6 e 9 em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Vamos ao 4, 5, 6 e 9. 4. Verificar a ausência de pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Pressuposto processual lá de TGP. Pressuposto processual de existência ou de constituição, pressuposto processual de validade e os pressupostos processuais negativos, tá? Que é justamente o 5, são matérias de ordem pública. Lembra disso lá de TGP? Tá? O 5, reconhecer a existência de perempção. Já entrei com a ação 3 vezes e desisti, não dei encaminhamento, não poderei entrar com a 4ª. Litispendência. Preciso analisar na minha litispendência
os elementos da ação. Vocês lembram quem são os elementos da ação? Me responde aí, por favor. Bora, meu povo! Quais são os elementos da ação? Legitimidade. Isso, legitimidade não é elemento, galera, tá? Legitimidade e interesse são condições da ação. Os elementos da ação, quem estava falando aí estava seguindo, como é que é? O Matheus botou aqui. Doutor, como é que vai o senhor? Partes, causa de pedir e Isso, partes, causa de pedir e pedido, beleza? Perfeito. Então, uma vez que eu tenho, tá? Legitimidade. Ah, não estava aqui não. Uma vez que eu tenha as mesmas partes, tá? A mesma causa de pedir e o mesmo pedido, eu posso ter duas situações diferentes. Se as minhas ações estão ativas, as duas ações que são idênticas, tá? Os elementos da ação servem justamente para eu identificar as ações. Se eu tenho duas ações idênticas, com mesmas partes, causa de pedir e pedido, tá? Então, duas ações idênticas, ativas, eu tenho uma litis-pendência. Se eu tenho duas ações idênticas, uma ativa e uma outra já julgada, eu tenho uma matéria abarcada pela coisa julgada. Esses são nossos pressupostos processuais negativos. Enquanto os do 4 precisam aparecer, os do 5 não podem aparecer, por isso que são negativos, tá? Vamos seguir lá com o 6, verificar a ausência de legitimidade e interesse processual. Agora sim, legitimidade e interesse são condições da ação. Uma vez que eu tenho legitimidade e interesse, eu tenho direito a uma decisão de mérito, tá? Também conhecidas de ofício, tá? E vamos para o 9. Em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível nas ações personalíssimas, tá? Então, nesse caso também, o juiz poderá conhecer de ofício daquela matéria. Se o juiz pode conhecer de ofício daquela matéria e eu não impugnei no meu recurso, eu não debati aquele tema no recurso, eu estou diante do efeito translativo do meu recurso. Tranquilo? Tá? Então, meu efeito translativo é justamente isto. Vamos agora para o meu efeito expansivo. O que é esse efeito expansivo? Também é uma variação do meu efeito devolutivo, tá? É quando eu tenho decorre também do meu efeito devolutivo. No efeito expansivo, eu acho importante a gente ler dois pontos aqui. O 1013 é importante, tá? Que vai me falar justamente o seguinte: a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, tá? Aí ele me traz o seguinte aqui: serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas a capítulo impugnado, tá? Então, esse efeito expansivo, tá, é a devolução operada pelo recurso, não se restringe às questões resolvidas na sentença, compreende também aquelas em que poderiam ter sido decididas, pois foram suscitadas pelas partes e não foram apreciadas pela instância de baixo. Eu tenho, nesse efeito expansivo, eu consigo dividi-lo em dois. Num plano ou dimensão horizontal, como a gente já tinha falado,
permite a abordagem pelo tribunal, pela instância de cima, de novas questões, como pedidos não enfrentados e que a gente tem no parágrafo 2º. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento de todos os fundamentos, de todos os pedidos, e não só daquele. Efeito expansivo no plano horizontal. E o meu efeito expansivo na dimensão vertical ou no plano vertical são quando eu tenho precedentes levantados no meu processo, e esses precedentes vão acabar por prejudicar determinada matéria tratada no meu recurso. Apesar de não ter sido levantado pelas partes, aquela decisão, aquele recurso tem um efeito expansivo, ele se expande e dá a possibilidade do recurso, do magistrado, do desembargador, conhecer também daquela matéria que vai acabar prejudicando o meu recurso, exatamente qual está previsto no parágrafo 1º aí do 1003. Tranquilo? Tá? Só uma curiosidade, o parágrafo 3º, que fala se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito, é o que a gente estava falando um pouquinho mais cedo sobre a teoria da causa madura, um pouco ali, no âmbito recursal, tá? Menino, tenho falado, hein? Que canseira. Olha o que o 930 traz para a gente aqui. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou no processo conexo, será o mesmo relator que irá tratar ali. Então, eu tenho uma prevenção tratada também nesse efeito expansivo, tá? Uma vez que eu trato, vamos dar um exemplo, se eu tenho um agravo de instrumento, quem vai julgar outro agravo de instrumento apresentado posteriormente no processo será o mesmo desembargador, tá? Para que eu não tenha decisões conflitantes. Vamos ver agora um pouquinho do nosso efeito obstativo. O que é isso? Obstativo é aquele que atrapalha, né? É um efeito que decorre da interposição do recurso. O que o recurso atrapalha? Já falei para vocês. O que o recurso impede? Impede a preclusão, impede a coisa julgada. Então, o meu recurso, quando interposto, ele também tem o efeito de impedir a coisa julgada, impedir a preclusão. Tranquilo? Efeito substitutivo, tá? Está previsto lá no meu 1008. Vamos pensar, é bem facinho da gente visualizar. Se eu tenho uma sentença que foi atacada por uma apelação e aquele desembargador ou meu tribunal reforma aquela sentença, qual decisão vai valer? O acórdão ou a sentença? Me responde aí. O acórdão que reforma é o que vai valer, é isso? Por quê? Mas e por que a outra decisão não tem valor também? Perfeito, Suzane, a resposta que... As outras respostas não estavam erradas, não, mas eu queria escutar porque o acórdão substitui a decisão recorrida, tá? Então, isso é o efeito substitutivo da nossa decisão recorrida. É justamente a possibilidade do acórdão substituir a decisão. Qual decisão vai valer? A última decisão dada no processo. Tranquilo? Olha o que o 1008 fala aí para mim. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto do recurso. É aquela decisão
que vai transitar em julgado e vai substituir ali o meu recurso, ou a minha sentença, desculpa. Tá? Efeito infringente ou modificativo, quando eu tenho determinada omissão, isso é muito pedido, muito buscado nos embargos de declaração. Quando eu tenho uma omissão ou um erro material, é mais comum nesses casos, mas nada impede também que seja numa contradição ou numa obscuridade, acaba por aquela omissão, contradição, obscuridade ou erro material, uma vez apresentadas através de uns embargos de declaração, acabam mudando totalmente o rumo da decisão, tendo um efeito modificativo. Lembrem-se que, como regra, os embargos de declaração não visam modificar decisão, visam sanear, integrar e não mudar. Mas, excepcionalmente, por conta, imagina se essa omissão for muito grande ou esse erro material for muito grande, ele terá uma capacidade de modificar e dar efeitos infringentes. Todas as vezes que aqueles embargos tiverem risco, tiverem possibilidade de efeito infringente ou modificativo da decisão, obrigatoriamente o juiz, o magistrado, o desembargador, o ministro, terá que abrir prazo de contrarrazões aos embargos de declaração. Se vai mudar e simplesmente não vai sanar dúvidas, tem que abrir o contraditório à parte recorrida também. Efeito expansivo subjetivo, previsto lá no 996, que fala justamente quem tem legitimidade para recorrer. Como regra geral, quem tem legitimidade, quem vai recorrer é a parte vencida, mas eu expando também de forma subjetiva, porque está ligado à pessoa, quando eu dou a oportunidade, por exemplo, do terceiro prejudicado ou do Ministério Público apresentar recurso. Tá? Recurso interposto por um dos litisconsortes vai se aproveitar a todos quando aquele litisconsórcio for unitário. Também é um efeito expansivo do meu recurso ligado às pessoas. Então, se está ligado às pessoas, esse efeito é um efeito expansivo subjetivo, não está ligado à matéria, está ligado às pessoas, não é isso? Tá? O 1005 conjugado com 117 teria o efeito expansivo subjetivo, o recurso acaba beneficiando as demais partes. A gente já tinha visto isso, vocês já tinham visto isso quando a gente tratou de litisconsórcio, né? Então, cuidado com uma coisa, apenas no litisconsórcio unitário ou nos casos de litisconsórcio simples, as matérias que se aproveitarem. Um exemplo de litisconsórcio simples em que eu tenho uma matéria que se aproveita é a prescrição e decadência. Mesmo que eu tenha decisões diferentes para cada um dos litisconsortes, se aquela obrigação estiver prescrita ou caduca e influenciar os outros, terei efeito expansivo subjetivo também. Tá? E para acabar, que eu não aguento mais, ó o bonequinho apitando aqui, ó, graças a Deus. Vamos fazer uma diferenciação entre efeito suspensivo e ativo. Vocês vão ver advogado tratando isso da mesma forma. Vocês vão ver gente conversando e achando que o efeito suspensivo e ativo são a mesma coisa. Efeito suspensivo, como a gente já viu, é quando aquele recurso é recebido e ele obsta a eficácia, ele suspende a eficácia da decisão. Com efeito suspensivo, não poderei fazer o cumprimento provisório da decisão. Tá? Então, ele suspende a exigibilidade da minha decisão judicial. Tá? No caso do recurso de apelação, a gente viu que o efeito suspensivo é regra e eu tenho as matérias previstas lá como exceção. O efeito ativo é justamente a tutela provisória do mérito recursal.
Efeito ativo é quando eu peço uma tutela de urgência ou uma tutela provisória em instância superior, no meu recurso. Tá? Então, imagina, eu peço para que o juiz receba a minha apelação e transfira determinada coisa, ou defira um arresto cautelar, por exemplo, ou pedir para o juiz de primeira instância para que a saúde pública pague um tratamento, um medicamento para minha mãe. A saúde pública, o juiz de primeira instância nega a minha tutela, tá? E o juiz de primeira instância também, em sentença, nega o meu pedido. Eu vou entrar com uma apelação. Nessa apelação, eu vou fazer um novo pedido de tutela provisória de urgência, tá? Nesse caso em específico, de urgência antecipada, antecedente, para que antes de que a outra parte seja escutada, ou para que sem que a outra parte seja escutada, eu tenha o medicamento da minha mãe ali. Vou lembrar que se minha mãe ficar esperando chegar ao final do recurso, não sei como é que ela sobreviveu já ao final da primeira instância, mas se ela ficar esperando o final do recurso, certeza que a véia vai morrer. Tranquilo até aqui? Oi. Então, meu povo, oi, pergunte. Exatamente, seriam os efeitos da tutela provisória de urgência. Meu povo, eu acho que ficou muito grande a nossa live. A gente tratou de muitas matérias, eu nem sei há quanto tempo nós estamos aqui falando, tá? Pô, uma, 1h40, tá? Eu vou parar a gravação aqui. Primeiro, peraí, para não ficar muito grande. Eu estou gravando com outro programa aqui também. Eu vou parar